Bom dia, meus irmãos. Paz esteja com vocês. É a responsabilidade, né? Estar aqui mais uma vez para trazer reflexão na palavra do Senhor e ainda mais depois das referências que tivemos, né? Com Rodrigo e Cíntia pregando nos últimos domingos e também pelo assunto, né? Vamos direto a ele ali, no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 10. A gente vai dar continuidade no texto a partir do versículo 17, e hoje a gente vai parar ali no 22. Então, Marcos, capítulo 17, versículo do 17 ao 22. Que fala sobre o jovem rico. Vou fazer o seguinte, irmãos, eu mesmo vou apresentar aqui, porque eu já deixei tudo separadinho, Hugo. Pode deixar comigo aqui, que aí eu fico mais tranquilo. Com certeza, mano. Pode deixar. Rapaz, você que sabe. Vai estar separadinho aqui, aí eu consigo projetar. Vocês estão vendo aí, né? Vamos ler juntos então. Marcos, capítulo 10, versículo 17 em diante. Diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo o que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Senhor, obrigado por sua palavra, por mais difícil que ela possa parecer a nós, e eu te confesso isso nesta manhã, Senhor. Nós entregamos, Pai, a, a nossa vida do jeito que a gente consegue, Senhor, o nosso entendimento a Ti. E como a gente percebe, Senhor, quão pecaminosos somos nos nossos pensamentos, na maneira como agimos, diante da Tua palavra, Senhor, e conhecer isso, Senhor, através de Ti, ouvir o Espírito Santo falar conosco, Senhor, é uma bênção para nós. Por isso eu te agradeço, ó Pai, por esta oportunidade que temos nesta manhã de refletir, Senhor, à luz da Tua palavra. Que privilégio é esse, Senhor, de podermos fazer? Privilégio esse que traz responsabilidade também a cada um de nós, Pai. E mais do que gerar ações bondosas em nós, mas que nós entendamos, Senhor, qual que é a sua lógica, qual a maneira como o Senhor se relaciona conosco e principalmente, Senhor, o que de fato o Senhor quer de nós, Pai. Em nome de Jesus, faça essa transformação, Senhor, no nosso coração, na nossa mente, e, e que nós possamos entender, Senhor,
Assim como nós vemos Jesus insistentemente perguntar aos seus discípulos no Evangelho, né? Que essa pergunta seja feita a nós, Senhor, a cada dia, a cada domingo de manhã, a cada momento em que abrimos a palavra, Senhor, que nós entendamos, Senhor, a tua mensagem, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa palavra ela é muito desafiadora porque ela traz uma informação que, que eu acho que perpassa pela vida de todo mundo, né? Que é justamente em um dado momento da vida, eu acho que muitos de nós já passamos por isso, ou estamos no processo, no caminho, temos passado por esses questionamentos, mas aquele jovem rico, ele, naquele momento, tinha muita segurança, né, de tudo aquilo que havia feito, né. No texto de Mateus, que é o texto, assim, há muitas informações relacionadas a quem aquele homem era. Ele era um homem importante, né? Ele era um homem conhecido e eu acho que isso também trazia a ele essa segurança, né, de quem ele era. E no momento que ele apresentava a Jesus o seu questionamento, né, o que que ele deveria fazer para herdar a vida eterna, o Senhor responde a ele dizendo que ele já sabia o que deveria ser feito, né, o seguir a todos os mandamentos e tudo mais. E mas aquilo não era suficiente, né? Ele queria saber realmente, né, o que ele precisava fazer mais, porque ele não tinha segurança. Era como se ele quisesse uma garantia, né, de tudo que ele deveria fazer. Ele estava talvez querendo o diploma ali, ser diplomado diante de todas as suas ações, de todos os bem-feitos que ele havia feito, né, de tudo o que ele havia guardado na sua vida, todas as preocupações que ele tinha levado para ser um homem bom. E, e Jesus fala que ele já sabia, mas ele queria essa garantia. E aí, nesse momento, o Senhor apresenta para ele de fato o que o Senhor esperaria de nós. E depois desse texto que a gente leu aqui, a partir do versículo 23, há uma conclusão, né, e eu não quero falar sobre esse texto agora, inclusive porque eu acho que uma outra reflexão sobre a continuidade disso é importante. Eu queria me ater aos detalhes dessa passagem, que é a interação entre esse jovem e Jesus. Primeiro é que ele chama lá no versículo 17, Jesus, ele chama de Jesus de bom mestre. Então, no momento em que ele vai falar com Jesus, ele profere um elogio, né? Bom mestre, que farei para ele dar a vida eterna? E Jesus, quando ouve aquilo daquele jovem, ele primeiro já responde, né? Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. E eu acho que Jesus já responde isso sabendo quem era aquele rapaz, né? Sabendo quem era aquele jovem. Era alguém que tinha muita preocupação em fazer tudo certinho, em que gostava de mostrar tudo que fazia, era rico, né? Tinha posses, era um homem importante naquela sociedade, ele tinha boa fama e talvez isso fosse mais importante para ele, né? E quando ele buscava a Jesus, ele não buscava Jesus como Deus, mas talvez como ele buscava a pessoa certa, né?
Ele buscava em quem ele via sabedoria e esperava talvez que Jesus também desse o mesmo valor que ele a tudo aquilo que ele fazia. Mas Jesus responde ele dessa forma também porque, na verdade, Jesus era Deus, né? Então ele nada mais estava respondendo àquele homem que sim, ele era bom. Que sim, ele era bom, mas não era bom porque ele era um homem bom, ou porque ele, como homem, podia fazer coisas boas, ou porque ele tinha ótimas qualidades como profeta naquele momento, né? Não eram as qualidades dele como homem que o faziam bom, mas é porque ele era Deus. Ninguém é bom senão um, que é Deus. E ele faz essa pergunta porque ali ele não está falando com Deus, né? Aquele homem não se dirige a Deus diretamente, sabendo que Jesus era Deus, mas como homem, né? E aquele homem, ele tinha muitas qualidades, né? Ele, ele era jovem, e a juventude a gente sabe que faz muita diferença na maneira como a gente lida com as coisas, né? A própria palavra de Deus diz que nós devemos aproveitar esse momento da nossa vida, o momento de juventude, porque depois virão dias muito mais difíceis, né? E bem-aventurado é aquele que usa os dias da sua mocidade na presença do Senhor, né? E principalmente aquele que se atém à sua palavra, né? E que está com os ouvidos atentos ao que o Senhor está dizendo e que tem disponibilidade para o Senhor nesse momento, né? A juventude, nesse caso, é uma vantagem desse homem. Ele era um homem importante, ele estava preocupado com aquilo que ele tinha que fazer, com o que era bom a se fazer. Então, Jesus faz, você sabe todos os mandamentos, né? Não vai adulterar, não matará, não furtará, não vai mentir, né? Não dirá falso testemunho, não vai defraudar ninguém, honra teu pai e a tua mãe, guarda tudo isso aí, que isso é o que você consegue fazer. Eu acho que Jesus estava quase que dizendo dessa forma, né? E ele, precavido, que é uma outra boa qualidade, ele disse, ó, Senhor, eu já fiz tudo isso, né? Desde a minha mocidade eu faço isso. E mais, né? Ele estava interessado na opinião do Senhor, ele corre, né? Ele corre para aquele homem, ele corre atrás de Jesus, então ele vai com pressa, ele está interessado naquilo que Jesus acha do que ele está fazendo, né? Ele também é reverente porque ele se ajoelha, lá no versículo 17, a palavra diz que ele se ajoelha diante de Jesus e o pergunta. Então ele tem muito boas qualidades, qualidades que a gente vê ou que a gente espere de um cristão, né? Quando a gente fala genericamente sobre um cristão nos dias de hoje, a gente procura qualidades, as qualidades de um cristão são todas essas, né, que a gente pôde listar aqui. Ele não estava satisfeito com aquilo que ele fazia, ele buscava mais, ele sabia que faltava algo, né? E ele estava bastante preocupado com o impacto que ele tinha na sociedade, né, com as coisas boas que ele fazia. Ele também era bom para sua família, porque ele tinha posses, né? Muito estudioso, provavelmente, trabalhador, acumulou riquezas, enfim, era bem sucedido. São todas boas qualidades, inclusive para um cristão nos dias de hoje. Preocupado com a liturgia, reverente, e que buscava ao Senhor, buscava a pessoa certa, né? Ele foi atrás de Jesus, ele não foi atrás de qualquer um outro, ele foi atrás de Jesus, e isso é bom. E essas são as qualidades de um cristão. E mais do que isso, ele tinha noção do que ele estava fazendo, né?
Ele sabia o que ele fazia, e na frente de Jesus ele disse: Olha, eu já guardei isso tudo, já fiz isso tudo, desde a minha mocidade. E eu acho, só acho, que Jesus, olhando para ele, e a palavra fala que o amou, né? Então dá para ver o olhar, dá para perceber que quando estava escrevendo aqui, Marcos quer dar ênfase talvez no olhar de Jesus para aquele homem, porque nesse momento acho que o Senhor ele percebeu que ele estava com foco não necessariamente naquilo que é olhado pelo Senhor, né? Então Jesus amavelmente olha para ele e diz: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Então, nesse momento fica claro para a gente de que, embora aquele homem soubesse, né, aparentemente, né, ele sabia o que ele tinha que fazer, e ele foi provavelmente cobrar isso do Senhor, né? O que está faltando, né? Por que eu não tenho essa certeza? Por que ainda tem um vazio aqui? Por que eu já não estou com a medalhinha no peito? Por que eu já não estou condecorado com a salvação? Por que eu não tenho a certeza desse céu? E aí Jesus acaba com tudo, né? Ele coloca algo impossível para aquele homem fazer diante de todas as suas características boas, né? De tudo aquilo que tinha, o Senhor já sabia que ele tinha um ídolo que o impediria de fazer talvez tudo o que fosse necessário para alcançar o céu. Então talvez tenha sido isso que o Senhor tenha dito, né? E essa frase que o Senhor profere no versículo 21 poderia ser diferente se fosse eu ali no caso, né? Talvez não. Acho que para muitos de nós seria bem parecida. Mas o Senhor conhece cada um de nós, né? O Senhor sabe aonde o calo de cada um aperta. Dependendo da personagem do jovem, se o jovem rico fosse outra pessoa que tivesse o mesmo interesse, todos nós estamos aqui nesta manhã, irmãos, acho que buscando ao Senhor, muitas vezes nos ajoelhamos aos pés do Senhor, buscando dele essa resposta, né? E em algum momento dessa interação com o Senhor Jesus, talvez ele traga para nós uma frase que tenha o mesmo impacto. E que é o impacto que causou aquele jovem rico, que melancolicamente, muito tristemente, no versículo seguinte, né, ele, contrariado com essa palavra, simplesmente se retirou, porque ele possuía muitas propriedades. Então, a reflexão nessa manhã é o que que, o que que a gente quer do Senhor, que garantia a gente quer do Senhor. Primeiro, é para a gente buscar essa garantia mesmo? Isso, isso está na nossa mão? E mais, qual é a pergunta que o Senhor Jesus faria a cada um de nós, né, nesse momento? Se a gente mostrasse esse tipo de interesse, né? Talvez se a nossa relação fosse uma relação como daquele jovem queria ter com Jesus, né, uma relação de troca e interesse. Será que é assim que a gente se relaciona com o Senhor Jesus? Será que é esse o interesse que nós demonstramos a cada domingo? Ou a cada momento que nos ajoelhamos aos seus pés? Ele vai mostrar para a gente que tem algo que torna muito difícil, praticamente impossível,
E ele continua dizendo isso depois, no decorrer do capítulo, mas ele vai dizer provavelmente alguma coisa que torne muito, muito, muito difícil que a gente alcance aquilo que a gente pede, que a gente tenha garantia daquilo que a gente busca. No caso do jovem rico, ele era idólatra, né? Fica muito claro para a gente aqui que, que o negócio dele era o dinheiro, né? Falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens, e era muita coisa. Dê isso aos pobres e terás um tesouro no céu. Então aquilo era muito caro para aquele homem, talvez somente nesse momento, quando ele fosse capaz de fazer isso, é que ele de fato teria o tempo ou a disponibilidade para andar com Jesus. E seguir a Jesus é o processo que de fato leva aquele homem a chegar aonde ele queria, né? Que é chegar ao céu. Mas o que fica bastante claro aqui, meus irmãos, é que aquele homem vai embora porque tudo aquilo que ele fazia, tudo aquilo que ele guardava, todos os seus próprios méritos, né, todas as suas características boas, toda a bondade que ele eventualmente encontrava em si mesmo, e é por isso que ele chama Jesus de bom mestre, né, porque ele talvez esperasse que ele fosse bom também, né, tudo aquilo que ele achava que era suficiente para alcançar a vida eterna, na verdade não era, né? E mais, ele chama Jesus de mestre, ele chama Jesus de bom mestre, mas ele não estava pronto a obedecer Jesus. Ele tinha seguido toda a cartilha, né? Tinha todas as boas qualidades de um bom cristão que ele era, mas no momento em que Jesus o colocou o desafio, ele não estava pronto a obedecê-lo. E aí a gente vê esse triste fim. Então, mais do que boa aparência, boas intenções, fazer tudo segundo a cartilha, nós temos que estar, irmãos, principalmente prontos a obedecer Jesus. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para ser capaz disso é fazer algo que Jesus, em um momento anterior a esse, né, do contato com esse homem, ele já havia dito. E aí eu queria ler com os irmãos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, a partir do versículo 19. Diz assim a palavra do Senhor: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O Senhor, como a gente já ouviu bastante, muitas vezes, ele não quer só uma parte de nós. O Senhor Jesus, nesse momento, ele está dizendo para aquele homem que ele o quer por inteiro. E nessa mensagem, quando ele diz que onde está o nosso tesouro, aí também está o nosso coração, é por isso que Jesus avisa aquele homem: ó, larga tudo que você tem, porque para me seguir, cara, você não vai ter
você não pode ter outros amores, né? Para me ter como seu Deus, para andar comigo. Aquele homem talvez não tivesse noção ainda de quem era Jesus, mas para andar comigo, para andar com Deus, não dá para servir a outro Senhor. Então, larga tudo que você tem, porque você não vai precisar se preocupar com ladrão que mina e rouba, você não vai se preocupar com a ferrugem que pode atacar, com a traça que pode comer os seus tecidos e tudo mais. Toda essa todos esses exemplos que são dados por Jesus têm a ver com o que era vivido na época. Mas nós temos os nossos ídolos da nossa sociedade, né, atual. Nós temos aquilo que nos faz apegar, aquilo que nos faz dividir a atenção com o nosso Senhor, né? Então, de novo, fica a pergunta aqui: qual é a pergunta que o Senhor Jesus faria a nós, ou a cada um de nós aqui individualmente, se nós chegássemos ao Senhor e nos relacionássemos com Ele dessa maneira, né? Se nós o fizéssemos essa pergunta, se nós exigíssemos dele uma garantia de ir para o céu, ou se nós quiséssemos saber realmente qual é a receita para chegar ao céu, né? Que pergunta o Senhor faria para nós? Ele nos quer por inteiro. E isso é muito difícil, muito difícil. E aí eu queria dizer uma coisa. Aquele homem, ele era muito interessado em seguir as regras. Ele guardava muito bem as leis. O Senhor Jesus citou as leis para ele com detalhes, né? Porque o Senhor sabia onde estava o coração dele e quais eram os interesses dele naquele momento, né? Ele se preparou, ele era um cara preparado diante da limitação dele, ele sabia exatamente aquilo que ele deveria fazer. Aí o Senhor disse: não, o que você precisa fazer, rapaz, não tá na sua mão, né? Eu acho que esse aí, o que você de fato precisa fazer, provavelmente você não vai conseguir, e foi o que realmente aconteceu. Ele saiu tristemente andando. Mas essa preocupação é uma preocupação de todos nós, né? Seguir regras, estabelecer formas de fazer algo. E o Senhor fala para a gente se desapegar de tudo aquilo que divide a nossa atenção. E uma coisa tem acontecido nos nossos dias, e eu acho que a gente precisa olhar de uma forma bem importante para isso. É de que nós não podemos transformar, meus irmãos, aquilo que o Senhor espera de nós em lei. Nós não precisamos, nós não precisamos criar regras, mais regras para fazer aquilo ou para vivermos a graça do Senhor. Nós também não fomos chamados para fiscalizarmos uns a vida dos outros, né? Porque senão a gente está transformando a graça que é o que o Senhor tem preparado para nós. A gente está transformando aquilo que faz parte da graça do Senhor em regra, em lei. E é importante que a gente tenha noção disso. Qual é a pergunta que o Senhor faria para nós? Quais são os ídolos que nos impedem de ter total atenção ao Senhor?
Qual é a dificuldade que nos levaria a desistir do Senhor? Essa pergunta, ela provavelmente em nós vai ter uma resposta parecida com a deste homem, né? Se o Senhor que o Senhor nos livre desse momento, e eu sei que com amor, do mesmo jeito que ele olhou para aquele homem, ele vai fazer isso por nós. Mas que o Senhor realmente nos livre de nós mesmos nessa situação. E aí eu queria ler lá em Gálatas, no capítulo 2, a partir do versículo 16. Paulo já, né, conhecedor da maneira de Jesus, dizia assim para aquela igreja: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Exatamente aquilo que aconteceu com aquele homem naquele momento. Ele podia fazer tudo, guardar tudo desde a sua mocidade. O Senhor encontrou algo que ele não poderia fazer e que teoricamente seria necessário para ele, por suas próprias forças, alcançar o reino dos céus e a vida eterna. Mas aí Paulo continua aqui: se, porém, procurando ser justificados em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo então ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois, por meio da lei, eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. E aqui, no versículo 20, eu queria dar a ênfase nessa primeira parte, né? Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aquele homem, quando chegou a Jesus com todas as boas intenções, com todas as suas boas qualidades, quando o chamou de bom mestre, quando já tinha, né, tudo preparado, ele se preparou, ele tinha um bom coração, ele sabia exatamente o que ele deveria fazer, ele era um bom cristão, se nós olhássemos para os nossos dias, né? Ele tinha todas as boas características de um homem temente a Deus, e do mesmo jeito que ele falou que Jesus era um bom, talvez ele se julgasse bom. E, irmãos, eu estou falando isso para nós olharmos para nós mesmos e entender que talvez a gente possa também carregar em nós, talvez essa ideia de que nós somos bons, né? E o que Jesus disse para ele: ó, não importa nada disso que você fez, em algum momento você vai virar as costas e melancolicamente vai se virar para mim, porque não é aquilo que você faz,
Porque bom mesmo é Deus. Então não é a lei, não é seguir os preceitos, não é fazer tudo direitinho. Se for isso o que você faz, não tem valor nenhum. Mas se for Cristo que faz no seu lugar, isso tem muito valor, e é isso que Paulo diz aqui, no versículo 20, né? Então, aquilo que Jesus fazia como bom mestre, na verdade era Deus fazendo através dele, né? Então, fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Não faço mais pela lei, não faço mais porque é bonitinho, não faço mais porque isso é bem visto nas instituições, sejam elas religiosas ou até na sociedade. Não sigo as regras, porque são as regras que determinam se eu alcanço um objetivo ou não. Não faço isso por causa disso, faço isso porque é Cristo que vive em mim. Vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se houvesse uma receitinha de bolo, que talvez fosse. Se houvesse um diploma, se existisse algo, uma quantidade de pontos que a gente alcançasse para obter o direito ao céu, do que valeu a morte do Senhor? Do que valeu aquilo que ele sofreu por nós? Então não há nada que nós possamos fazer, inclusive seguir bons exemplos, inclusive tentar tabular aquilo que o próprio Jesus fez. Não há nada que nós possamos fazer para alcançar este reino que não seja a partir da graça do Senhor. E a primeira coisa que a gente tem que fazer para estar plenamente com Jesus, para então entender aquilo que ele quer de nós, para então podermos segui-los plenamente, para então não perdermos tempo com aquilo que toma a nossa vida, não acumular tesouros nessa terra. E aqui eu não falo somente do dinheiro, né, irmãos? A gente vive numa sociedade que a gente não é mais dividido somente em ricos e miseráveis, né? Aliás, ser chamado de rico em alguns momentos chega até a ser, peraí, eu não sou rico não, tá? Ó, eu não sou rico não. Eu já respondi isso algumas vezes, mas o fato é que a gente, em relação ao dinheiro, às vezes até ao alimento, e eu falo isso com muito temor, meus irmãos, até no nosso meio, a gente não tem esse tipo de problema. A gente, no nosso meio, a gente pode ter, enfim, nós podemos sim arrumar esse tipo de problema quando a gente sair da nossa zona de conforto. Aí o problema daquele que realmente sente falta vai ser um problema nosso, e aí a gente vai entender o que é que onde que o calo aperta, né? Mas enquanto o que Jesus queria dizer para aquele homem, quando ele falava para não acumular tesouro na terra, ou quando ele fala para vender todos os nossos bens e dividir com aqueles que precisam, com os pobres, é porque o rico, ele se ocupa do seu dinheiro, ele se ocupa com as suas coisas, e o pobre, ele se ocupa com a sua fome, ele se ocupa com a sua necessidade. E ambos não têm um olhar para o relacionamento com Deus. Então o pobre precisa ser ajudado para que ele tenha um relacionamento com Deus. E o rico precisa se livrar daquilo que toma o seu tempo para poder se relacionar com Deus. Então a forma como o Senhor Jesus trouxe isso dentro do seu evangelho foi assim que ele disse. E é essa forma que nós temos que buscar. Mas o erro daquele homem e o erro que
eu diria que muitos de nós, o erro que eu cometo é achar que eu posso fazer isso com as minhas próprias forças. É achar que eu posso ser a melhor pessoa, ou posso ser bom o suficiente para merecer um relacionamento pleno com Deus, que é o que a gente vai ter lá no céu, através das minhas próprias forças. E o que o Senhor diz para nós é que não, é que a gente não vai conseguir. O exemplo que ele nos dá e que está registrado na sua palavra é desse jovem que achava que podia fazer tudo, que fazia tudo de forma perfeita e que era bem sucedido, que tinha alcançado até riquezas por causa disso, mas não tinha a vida eterna, a garantia da vida eterna. Porque isso não é possível para nós. Isso não é possível para nós. Isso é possível somente para Deus. É o nosso Deus que torna essas coisas impossíveis em coisas possíveis. E para concluir, irmãos, e para dizer que o Senhor, ele fala conosco na maneira como nós temos que encarar o relacionamento com ele, de que é um relacionamento onde nós precisamos simplesmente nos entregar a nossa vida a Ele. E não há nada mais do que nós possamos fazer que não seja entregar a nossa vida a Ele. Eu queria ler Atos 2 de novo com vocês, que foi o que a Cíntia trouxe para a gente no início do culto. Atos 2, a partir do versículo 38. Aqueles homens, eles estavam vivendo uma experiência gloriosa com o Senhor, né? E eles fizeram quase que a mesma coisa do que o jovem rico fez. Eles estavam buscando a Deus, né? Mas existia uma diferença, né? E que depois foi detectada por Pedro quando diz ali no versículo 38. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. E a grande diferença daquilo que aconteceu ali, e é o que pode acontecer de diferente entre nós quando nós nos reunimos para buscar ao Senhor em espírito e em verdade, né? É que no versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aqueles homens buscaram ao Senhor naquele dia, e eu acho que de uma maneira muito intencional, faziam aquilo que Jesus tinha dito para aquele homem, né? Para aquele jovem. E é isso que eu quero dizer para os irmãos nessa manhã.
nós podemos fazer quando nós estamos juntos, quando buscamos ao Senhor de coração, né? Ao invés de virar as costas e achar que é muito difícil, nós podemos juntos nos arrepender, nós podemos juntos tentar viver aquilo que o Senhor disse para aquele homem, né? Para repartirmos o pão, né? Para vivermos tudo em comum. Se há algo que esse ajuntamento aqui, que hoje é virtual, que o Senhor há mais uma vez eu vou usar essa palavra, de abreviar esse tempo, se há algo que nós podemos fazer, meus irmãos, entre nós e entre aqueles que forem chegando, né? Ele diz no último versículo, cadê? Aqui. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar, e vão chegar muitos outros, e nós temos esse potencial, irmãos, de um ao outro, vivendo em comum, em comunhão, no partir do pão, e nas orações que nós fazemos aqui, liturgicamente, no início do culto, nós podemos ver as maravilhas, os sinais que se faziam, né, entre os apóstolos, nós podemos viver isso, é por isso, na verdade, que nós estamos aqui. Então, se nós nos achegarmos ao Senhor, sozinhos, cheios de coisas bem feitas, cheio de coisas que criam alguém que nós costumamos chamar de cristão na nossa sociedade, cheio de coisas que transformam um homem em bom, porque ele segue as regras, porque ele faz tudo direitinho, o Senhor vai encontrar em nós algo que nós não fizemos. Mas, se nós vivermos como a igreja do Senhor, repartindo em comunhão, nós podemos viver aquilo que ele disse, né? Nós podemos ter tudo em comum e, sinceramente, eu não sei qual é o modelo que nós viveríamos nos dias de hoje, mas sozinho a gente não consegue. Então, que o Senhor possa colocar em nós esse senso de e que nós possamos poder viver dias como aquele que eles viveram ali, em contato com o Espírito do Senhor, e que os convenceu de viver tudo em comum, e que os colocou para repartir tudo, para viver as maravilhas do Senhor juntos, né? Para chegar ao ponto de vender suas propriedades e fazendas, para repartir entre si, segundo cada um tinha necessidade. E é engraçado porque quando a gente vê isso, parece que esse povo viveu muito separado, né? Mas naquele momento foram mais de 3.000 pessoas. E no último versículo ele diz, não parava de chegar gente. Não parava de chegar gente, todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E talvez seja isso que aconteça, irmãos, em alguns momentos no grupo do WhatsApp, quando chega um pedido, né? Quando chega uma necessidade, quando pessoas se achegam a nós, seja através das suas necessidades, sejam elas qual for, né? Necessidades emocionais ou necessidades financeiras ou de alimento. O fato é que o Senhor acrescenta pessoas à nossa comunidade, a nós o tempo todo. E nós temos todo o potencial de vivermos aquilo que o Senhor disse para aquele homem em comunidade, assim como a igreja de Atos pôde viver ali no capítulo 2. Eu propositalmente não segui em frente no texto de Marcos, porque eu acho que é assim que o Senhor me direcionou,
porque a gente pode ainda falar muito sobre os próximos versículos, mas, irmãos, a mensagem de hoje é que não é por aquilo que fazemos com excelência para nós mesmos, mas é pela graça do Senhor. Nós podemos viver aquilo que o Senhor disse, mas em comunidade nós podemos muito mais. Amém? Que o Senhor possa mais uma vez, né, nos convencer dos nossos pecados que podem estar também associados às nossas boas obras. Podem estar associados ao nosso ego e a nossa idolatria escondida em coisas que não nos levarão para o céu. Não porque são ruins, são coisas boas, mas é porque não é nisso que deve estar o nosso coração. Amém? Que o Senhor possa falar ao coração de cada um de vocês nessa manhã, assim como falou comigo. Em nome de Jesus. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Vem, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Eu quero a minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Estar ao teu lado,
Deus bendito, ajuda-nos a entender o Teu Evangelho, Senhor, da maneira que o Senhor o concebeu. Ajuda-nos a não vivermos para nós mesmos. Ajuda-nos a entregarmos as nossas vidas, Senhor, como oferta como Jesus fez, oferta de amor. Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que abandonou o que ele tinha de privilégio, Senhor, para se doar. E assim sejam as nossas vidas, Pai. Que nós tenhamos em nosso coração que nossa riqueza é o Senhor. A nossa riqueza está em Ti, que tudo que temos, tudo que somos, pertence a Ti, ó Deus, para fazer a Tua vontade. No nome de Cristo Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém.